Será que é possível recuperar a cartilagem do quadril? Para falar sobre esse tema, eu escolhi um artigo muito interessante de 2020 que fala sobre as principais opções existentes, cirúrgicas ou não, para quem tem uma lesão na cartilagem do quadril. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista aqui de Londrina, do Paraná, focado na articulação do quadril, e eu trago vídeos semanais para vocês sobre as principais doenças ao redor da articulação do quadril e seus principais tratamentos. E esse assunto é um assunto que foi muito pedido nos comentários dos vídeos anteriores. Existem pessoas que têm lesão na articulação do quadril, têm lesão inicial de cartilagem e querem saber se existe alguma opção cirúrgica ou não para lidar com esse problema. Então resolvi pegar um artigo de revisão que fala sobre os principais tratamentos atuais e daí eu vou detalhar um a um e depois no final eu quero passar a minha experiência e o que eu acho que é relevante para ficar de mensagem sobre esse assunto. As lesões na articulação do quadril podem causar uma incapacidade muito grave, levar a uma degeneração progressiva dessa articulação e levando em conta que a gente tem uma deficiência na regeneração da nossa cartilagem. Se fosse um tecido comum, a cartilagem não seria um problema tão grande, mas a falta de capacidade de cicatrizar e de se regenerar que atrapalha e que leva as pessoas a terem esses problemas de degeneração das articulações que tanto causam dores e causam transtorno na vida das pessoas. Com o advento da ressonância magnética e a evolução das técnicas de imagem, o diagnóstico das lesões precoces de cartilagem melhorou muito. A gente consegue pegar as lesões bem no seu início e a gente consegue também ampliar o espectro de tratamentos que essas articulações podem ser submetidas. Antigamente a gente pegava casos muito avançados de artrose muito grave que não restava outra opção que não a opção cirúrgica. Hoje a gente tem pego lesões cada vez mais iniciais e a gente consegue identificar elas de forma precoce e também tratar elas de forma muito mais precoce. Dessa forma, a gente consegue preservar a articulação antes de aparecerem as lesões degenerativas irreversíveis. E foi aí que surgiu um interesse muito crescente dos pesquisadores que estudam regeneração de cartilagem em querer salvar essa articulação. Tá? É importante frisar que a maioria dos estudos e até os estudos que basearam a revisão que eu vou passar para vocês, em grande parte eles são voltados para a articulação do joelho, porque tem um enorme número de trabalhos de regeneração articular no joelho em comparação com os estudos em quadril. Geralmente, pesquisadores estudam antes o joelho, veem o que funciona para o joelho e depois eles tentam extrapolar isso para a articulação do quadril, que é uma articulação mais profunda, é mais difícil fazer uma intervenção no quadril do que no joelho, que está ali quase que pele e osso. Tá? E outra coisa também, isso daí já é mais opinião minha, mas que eu acredito que influenciou nessa busca incessante por regeneração articular ser maior no joelho do que no quadril, é que a cirurgia de prótese total do quadril ela é muito mais bem sucedida do que a cirurgia de prótese total do joelho. Não é que ela é mais bem sucedida, mas assim, os resultados da prótese total do quadril, eles são superiores em satisfação do paciente, tempo de recuperação e na questão da dor do pós-operatório. Então, como é uma cirurgia que funciona tão bem, talvez quem faz quadril esteja um pouco mais acomodado e prefira substituir de vez a articulação do que ficar tentando alguns métodos para preservar a articulação original da pessoa. Mas não é que o cirurgião de quadril não se interesse pela regeneração articular, muito pelo contrário, ele tanto se interessa que inclusive já tem uma literatura médica crescente sobre esse assunto, inclusive essa revisão que eu me basei tem muitos artigos específicos para o quadril e eu quero mostrar para você o que funcionou e o que não funcionou tão bem na articulação do quadril. Eu vou começar falando sobre os métodos não cirúrgicos, começar falando pelo ácido hialurônico, tão na moda que é o responsável pela viscosuplementação do quadril. Então, o que é o ácido hialurônico? O ácido hialurônico tem propriedades mecânicas e biológicas.
e ele se liga a vários receptores celulares e proteínas da articulação, ao mesmo tempo que ele confere propriedades lubrificantes ao líquido sinovial. Por isso que a gente chama de viscosuplementação. As injeções de ácido hialurônico no quadril eles estão aumentando muito na prática, demonstrando resultados variados, semelhantes à experiência que o pessoal já tem. O artigo orienta que os pacientes melhores candidatos à viscosuplementação são pacientes com uma artrose moderada, que já tentaram o tratamento conservador, o tratamento não cirúrgico sem sucesso, já esgotaram as modalidades não cirúrgicas e também estão tentando adiar uma cirurgia. Tá? Ele acha interessante também que se faça uma tentativa da viscosuplementação para pacientes jovens que não querem ser submetidos à cirurgia ou pacientes muito idosos que têm muitas comorbidades, muitas doenças de base e que no momento não estão em condições de fazer uma cirurgia de substituição articular. Então, reservam a indicação para esses 3 tipos de pacientes. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. O plasma rico em plaquetas é uma injeção de um produto centrifugado do próprio sangue do paciente com altas doses, com uma concentração muito alta de plaquetas. A ideia do PRP é que ele cause uma cicatrização, ele é um cicatrizante para a sua cartilagem e ele faz uma imunomodulação local, ele age na parte inflamatória da artrose, ou seja, é um produto derivado do próprio corpo que é injetado na sua articulação na tentativa de melhorar o ambiente da articulação e regenerar os tecidos locais. Mas será que realmente funciona no quadril? O PRP é cada vez mais popular, com muitas indicações descritas e muitas pesquisas em andamento em relação à sua eficácia. Algumas combinações de PRP com o ácido hialurônico também foram exploradas em outras articulações e no próprio quadril, para combinar esforços e melhorar os efeitos biológicos e a modulação inflamatória desses 2 componentes. Eu acredito que deve ser interessante sim, mas vale lembrar que o plasma rico em plaquetas ele só pode ser feito no Brasil em caráter experimental. Ele só pode ser feito no Brasil ligado a estudos e pesquisas médicas. Ainda não pode ser feito em larga escala ou de forma terapêutica em todos os centros de tratamento. E vamos falar de evidência então. Existe alguma evidência científica de que o PRP pode melhorar temporariamente os sintomas da artrose no joelho e há poucos dados que sugerem que o PRP vai melhorar a vida dos pacientes com um desgaste aumentado. Os autores inclusive recomendam considerar o PRP em pacientes que têm uma artrose com sintomas também resistentes aos tratamentos conservadores e não tentar nos pacientes que já têm indicação cirúrgica, porque daí você não estaria explorando os melhores benefícios do PRP. Agora eu vou falar de uma outra técnica, um outro tipo de tratamento, que é o aspirado de medula, é o aspirado das células que vêm ali da nossa medula óssea, mais na região da bacia, que pode ser infiltrado sim na articulação do quadril, que é o aspirado de células-tronco. Até meio errado usar esse termo de células-tronco hoje em dia, porque a ideia não é que essas células que são injetadas ali vão formar uma nova cartilagem, mas elas vão sinalizar para toda a articulação que existem tecidos ali com potencial de regeneração e que a gente quer estimular essa região também. Tá? Mais uma vez, só pode ser feito em caráter experimental. Mas lá fora do Brasil já é feito há muito tempo esse tipo de técnica e eles têm os resultados para apresentar para a gente. Essas células tronco-adultas elas são comumente obtidas ou da medula óssea, ou do tecido adiposo, ou da própria sinóvia, que é a membrana sinovial da articulação. Os ensaios clínicos maiores são realmente necessários para verificar se existe um real benefício dessas células. As injeções na artrose do quadril podem ser recomendadas, mas nunca como um tratamento padrão. Elas são feitas como uma tentativa de melhora dos sintomas inflamatórios locais e também da dor. E agora eu vou falar um pouquinho
das opções cirúrgicas de tratamento, que também são interessantes. Existe, por exemplo, uma possibilidade que a gente faz por vídeo do reparo do retalho condral. O que é isso? Aquela cartilagem que soltou, principalmente do impacto femoroacetabular, ela pode ser como se fosse fixada novamente no osso. E ela tem algumas técnicas descritas durante a artroscopia do quadril que a gente pode fazer isso. Tá? Ela é geralmente, como eu falei, associada ao impacto tipo CAMI, ao impacto tipo pincer, da síndrome do impacto femoroacetabular. E das principais técnicas que existem para fixar esse retalho condral, essa cartilagem que soltou da articulação, existem a cola de fibrina, a fixação com uma âncora de sutura, com um ponto mesmo, ou a implantação de algumas substâncias sintéticas no local da lesão, com função de andaime. Inclusive, para explicar essa função de andaime, eu vou pedir para o editor colocar parte de um vídeo que existe aqui no YouTube, mostrando a capacidade desses vetores, dessas substâncias, de se ligarem, né, ao produto celular. Por exemplo, nesse caso, as microfraturas que foram feitas no defeito da cartilagem foram preenchidas pela substância sintética, que é uma espécie de uma biocartilagem. E essa biocartilagem, com o tempo, vai servir de substrato ali para que se forme uma fibrocartilagem no local da lesão. Isso seria a ideia do andaime, né? Seria uma estrutura sintética colocada ali no defeito da articulação para que pudesse depois ocorrer uma cicatrização com o passar dos dias e meses depois, né, dessa estimulação local. Embora não existam ensaios clínicos fortes, randomizados, que comprovem a eficácia desses métodos, existem algumas séries de casos demonstrando os efeitos e os resultados de cada técnica que eu citei. Tá? A âncora de sutura e essa sutura mecânica foi considerado o reparo mais estável do flap condral. Porém, a gente ainda não tem resultados a longo prazo para demonstrar essa real superioridade da sutura do flap condral. E uma outra opção que até eu já comecei a falar dela é a tal da microfratura. A microfratura também é uma técnica que a gente faz na artroscopia do quadril e o princípio dela é gerar algumas perfurações na placa do osso subcondral, do osso logo abaixo da cartilagem, que vai permitir que os defeitos da cartilagem, que são avasculares, entrem em contato com células pluripotentes da medula óssea, que ficam ali no osso subcondral. E existe o potencial de liberar nessa região alguns fatores de crescimento, formando uma cicatriz de fibrocartilagem nessa região do defeito condral. Em relação à microfratura do quadril, os resultados do defeito condral permanecem indeterminados. Ainda não tem um estudo forte o bastante para a gente recomendar a microfratura para todos os pacientes que têm os defeitos condrais. As vantagens potenciais do emprego de desbridamento, que é retirar aquele flap todo condral e realizar essa condroplastia simples, ao invés de uma microfratura, incluem a gente evitar a violação dessa placa subcondral, que é um trauma cirúrgico, diminuir, né, a restrição de suporte de peso no pós-operatório e os danos, né, de a gente precisar segurar a carga muito tempo desses pacientes. Por que eu falo isso? Porque quem faz a microfratura no quadril precisa ficar mais tempo sem soltar peso na articulação do quadril do que o paciente que faz só uma limpeza do defeito da cartilagem, que faz uma técnica mais simples de reparo de artroscopia do quadril. Normalmente nos meus pacientes a gente deixa em torno de 3 a 4 semanas a pessoa segurando um pouco da carga e usando muletas. Para quem faz a microfratura, a recomendação é de pelo menos 1 mês e meio, 6 semanas sem soltar peso, para garantir que se forme ali a cicatrização adequada na região da microfratura. E aí, todos os malefícios, né, da pessoa ficar muito tempo sem soltar peso nessa perna. A pessoa apresenta atrofia muscular, pode ter até um aumento de dor local. Então,
a gente tem que pôr sempre na balança a questão do que o benefício que a microfratura vai gerar para a pessoa e o malefício dessa reabilitação um pouco mais arrastada. E é por isso até que os autores do artigo recomendam que se avalie as lesões de cartilagem caso a caso, considerando às vezes que o desbridamento, tirar só os pedacinhos da cartilagem que soltou, podem ser preferíveis do que e muitas vezes se fazer a microfratura. E outra técnica que eu vou falar é a mosaicoplastia. A mosaicoplastia é uma técnica que permite a transferência de tecidos maduros, gerados da própria pessoa, de cartilagem hialina viável, que são transferidos de uma região para outra do corpo. Como que funciona isso, Dr. Rafael? Isso já foi muito feito no joelho. Você tira discos de cartilagem, são enxertos mesmo, você tira esses pedaços e você reimplanta numa região distante, onde existe uma lesão de cartilagem muito grande. Tá? Geralmente a gente escolhe como área doadora regiões que não recebem carga, regiões que a gente tem cartilagem, mas que não são tão importantes assim, não são áreas tão nobres assim na outra articulação. Os locais de doação mais comum incluem o joelho, do mesmo lado que tem a lesão do quadril, ou áreas que não suportam a sustentação de peso no próprio cabeça do fêmur do paciente. Ela tem bons resultados, a mosaicoplastia, até comparáveis com a microfratura, quando se compara a mosaicoplastia no joelho com a microfratura do joelho, porém exige uma cirurgia aberta, que demanda um pouco mais do cirurgião, tá? E tem a desvantagem da pessoa sentir dor na região doadora de cartilagem. Você vai ter que abordar duas regiões diferentes e não só a área que é doente. Existe também a questão de ser uma cirurgia muito mais invasiva do que uma artroscopia simples do quadril. Apesar de ter muita limitação nos métodos, a mosaicoplastia tem alguns resultados animadores, Ele pode realmente ser uma opção para os pacientes que têm defeitos muito grandes, defeitos focais, mas que são profundos, que a gente não conseguiria um resultado tão legal com métodos não muito invasivos assim. A mosaicoplastia também é uma opção de você fazer um transplante, mas em áreas e em serviços que não tem à disposição enxerto de cadáver, por exemplo, que é uma outra modalidade. Existem alguns lugares que têm a possibilidade de bancos de tecidos que podem fazer essa doação de cartilagem, mas cartilagem já de indivíduos falecidos, que funcionaria como um transplante. Nesse caso, na mosaicoplastia, você está fazendo um autotransplante, você doa de uma mesma pessoa cartilagem de um lugar para o outro. E esse é o fator interessante da mosaicoplastia. Mas, de novo, faltam dados para a gente dizer que ela realmente funcionaria no quadril e que tem esse valor tão grande assim. E já que eu comecei falando, vamos falar então do enxerto homólogo, que essa é a modalidade de transplante de enxerto de um doador cadáver para uma pessoa que tenha doença na articulação. No geral, o alloenxerto tem resultados encorajadores, tá? Em vários tipos de doença, mas tem essa limitação de custo do enxerto, disponibilidade dos bancos de tecidos, que é muito difícil, mesmo em outros países, é difícil você ter um doador jovem, elegível, que tenha uma cartilagem boa e que você tenha disponibilidade para todo mundo que tenha defeito na articulação do quadril. Tá? Os resultados daí mostram para a gente que são animadores, mas as indicações são semelhantes à da mosaicoplastia, para pacientes que tenham defeitos grandes, mas que precisa ter esse recurso disponível. Agora eu vou falar de algumas terapias celulares, que também são muito interessantes e são de forma cirúrgica realizadas. Tá? Existe o transplante autólogo de condrócitos, que tem sido feito no joelho desde os anos 90, mas é um procedimento que envolve duas etapas. Você precisa
tirar uma espécie de uma amostra de cartilagem do próprio paciente, leva para o laboratório, é feita uma cultura desses condrócitos, eles crescem numa membrana e depois que essa membrana está pronta, está amadurecida, elas são reimplantadas na região que tem o defeito. Veja, é um processo caro, é um processo complexo e que envolve 2 cirurgias. No quadril, a opção de biopsiar existe na junção não articular da cabeça e do colo do fêmur ou ali dentro no acetábulo, numa região fora da área de carga. Então eu falei de todas as opções que existem de tratamento e agora eu queria mostrar uma espécie de algoritmo desse artigo que eu busquei para vocês, mais ou menos guiando quais são as opções para cada tipo de paciente, para cada tipo de lesão. E o que eles sugerem? A primeira etapa do tratamento consiste num tratamento mais abrangente não operatório, incluindo repouso, medicamentos anti-inflamatórios que não são hormonais, não são corticoides, e uma fisioterapia com foco no fortalecimento da região do quadril e do core, que é a região de equilíbrio das pessoas, né? Idealmente com duração de 1 mês e meio. Além disso, né, toda a modalidade de readaptação de função, de posturas, deve ser considerada para esses pacientes no período inicial. Depois, se houve uma falha ou então a dor não melhorou a contento, podem ser considerados alguns produtos biológicos, como ácido hialurônico, plasma rico em plaquetas e, lógico, dando para o paciente a real dimensão do que a gente espera desses tratamentos. A gente não pode prometer mundos e fundos, né? Eu de rotina tenho feito só viscosuplementação por não estar num centro de pesquisa, como eu falei com vocês, mas espero que em breve a gente tenha disponibilidade de fazer isso, porque eu acho interessante, mas a gente não pode passar para o paciente falsas expectativas. Tem que explicar o que o PRP, o que o ácido hialurônico ou até o que as células aspiradas da medula podem representar em melhora de dor, melhora da modulação inflamatória dos pacientes, e não que isso vá fazer com que o seu quadril fique novo, porque isso seria uma mentira, né? E até hoje não existe uma técnica que deixe o quadril novo, infelizmente. O paciente então tem que estar ciente das limitações do método e a gente tem que alinhar expectativas. Isso eu acho que é mais importante nessa hora do tratamento. Nos casos de lesões um pouquinho mais extensas, de 2 a 6 centímetros quadrados, que dá em torno de 1/4 da superfície articular desse quadril, é indicado que se faça uma biópsia intraoperatória dessa lesão e daí, se disponível, fazer a cultura das células e fazer aquela reimplantação depois com auxílio de membrana de colágeno, tá? Isso seria interessante fazer. E se foi feito só um debridamento dessa lesão condral, o paciente pode ser acompanhado clinicamente, enquanto aqueles que têm sintomas daí podem ser candidatos a fazer um novo procedimento para aquela articulação. Então, primeiro se identifica que existe uma lesão grande, trata o problema, né, que causou essa lesão. Então, se for o impacto femoroacetabular, trata o CAMI, trata o pincer, identifica a lesão, debrida aquele tecido solto que não está fazendo mais bem para aquela articulação, você tira um pouquinho daquela cartilagem que está incomodando e já pensa num segundo plano para tratar essa cartilagem de forma mais efetiva. E existe então essa possibilidade de uma nova intervenção futura, mesmo para os pacientes que sejam jovens, né, e que tenham defeitos muito grandes. Principalmente para esses casos funcionaria muito bem. Pacientes de uma idade mais avançada, aí não existe necessidade de tão grandes esforços assim para você tentar regenerar uma cartilagem, fazer um transplante osteocondral de uma articulação que já está muito desgastada. Aí nesses casos convém a gente considerar substituir essa articulação pela prótese total do quadril, que funciona muito bem. E os pacientes que têm defeitos maiores, de 6 a 8 centímetros quadrados, aí pode-se considerar mosaicoplastia ou o alloenxerto, né, que é o enxerto de doador
que já faleceu. Entendendo também que a mosaicoplastia e o aloenxerto têm evidências limitadas, embora sejam promissoras, mas a gente sabe que os resultados também não são tão bons quanto uma substituição dessa articulação. E para pacientes com lesões femorais maiores que 8 centímetros quadrados e acetabulares maiores que 6 centímetros quadrados, aí sim, você tem que considerar fazer uma prótese total do quadril. Esse é o ponto que eu queria levantar com vocês. Será que você fazer tantas intervenções, tanto infiltrações como cirúrgicas numa mesma articulação, será que a gente está fazendo bem ou fazendo mal para essa articulação? As evidências científicas que a gente tem são muito pequenas de resultados na articulação do quadril. E de outro lado, a gente tem uma cirurgia que é muito boa, que é a prótese total do quadril. Então, será que vale a pena, em todos os casos, a gente ficar esgotando as formas de tratamento regenerativo ou de tratamento conservador, invadindo tanto essa articulação, sendo que a prótese total do quadril funciona tão bem e coloca a pessoa para voltar à sua rotina de uma forma tão efetiva? Esse é o ponto que eu queria levantar. E outra coisa também que me preocupa muito é que quanto mais a gente invade uma articulação, mais a gente muda o ambiente dessa articulação também e deixa ela mais suscetível a complicações cirúrgicas, inclusive uma infecção. Então é diferente você fazer uma prótese total do quadril num quadril, vamos dizer assim, virgem, que não passou por tantos tratamentos, e fazer uma prótese total do quadril num paciente que já teve mais de uma cirurgia numa mesma articulação, que já tentou fazer uma série de métodos e infiltrações nessa articulação mal sucedidas. Então fica essa reflexão para ajudar vocês a pensarem junto com o médico que vai tratar vocês. Espero ter ajudado com mais esse vídeo. Tenha uma ótima semana, não desista do seu quadril e até o próximo vídeo. Fui!